E aí, galera? Total play maravilhoso, plenitude. Vamos corrigir algumas questõezinhas aqui sobre banco de dados, cara. Banco de dados, ciência de dados, fluência em dados, está despencando em prova, análise de dados, né? E cada vez mais em provas que era só o assunto noções de informática, né? E esse só entre aspas, está começando a cair demais a parte de ciência de dados. Vou corrigir uma bateria de questões aí do Instituto Consulplan. É um instituto que vai estar elaborando a prova para a Prefeitura de Nova Iguaçu e caiu o banco de dados, cara. Caiu o banco de dados. Então, as questões são do Instituto Consulplan, mas esse conteúdo aí ele vai ser bem utilizado nos demais concursos que tenham banco de dados, que cada vez é mais frequente. Para isso, você segue lá no Telegram, Prof. André Play Luiz, tá? É o meu Telegram de noções de informática, do assunto informática, e eu estou sempre atualizando informações lá, que são informações que irão concluir, adicionar, complementar o que eu falo em sala de aula, o que eu falo em outros vídeos, porque nós sabemos, já saímos da inocência, que o que contratamos no curso preparatório, independente de qual curso, a quantidade de hora-aula contratada é insuficiente para você ver tudo ou todo o edital. Então eu tenho que trabalhar nas laterais e eu estou aqui para isso, ok? Ok, vamos direto nas questões? Vamos lá. Questão número 1, tá? Questão sobre banco de dados. Sobre a chave primária, cara. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vamos lá. Sobre a chave primária. Chave primária também é conhecida como PK, tá? Se você vê na prova, PK é chave primária, beleza? Key primary. Primary key, chave primária. A chave primária ela tem o papel de garantir que o registro de uma tabela seja único. Essa é a função de uma chave primária, beleza? Eu posso até colocar da seguinte maneira, ó. Imagina tabela. Quando eu falo em banco de dados relacional, vai prestando atenção no que eu estou falando, tá? Banco de dados relacional é um banco de dados que ele é estruturado em tabelas. Estruturado em tabelas, beleza? Lembrando que uma tabela, ela vai conter colunas e uma tabela, ela contém linhas, beleza? Linhas. Então, uma tabela pode ter várias colunas e uma tabela vai poder ter várias linhas, ok? Ok. Sendo que o ideal na tabela é que cada linha seja única. Como assim, Play? Como assim? Não é interessante, por exemplo, que eu tenha uma tabela que existam duas linhas iguais ou com vocabulário linhas duplicadas? Não é interessante? Não é interessante que numa tabela de clientes, vamos colocar aqui assim, ó. Vou colocar uma tabela de clientes, tá? Presta bem atenção. Você que nunca viu esse conteúdo. Uma tabela de clientes, um cliente tem nome. Mas será que o nome, né, é um campo válido? Vamos colocar aqui assim, ó. Nome. Será que o nome é um campo válido para ser ou para determinar que as linhas sejam únicas? Não, né? Porque existe homônimo. Existe mais de um André. Existe mais de um André Luiz Guimarães Castro, que é o meu nome. Então, o nome, o campo nome não é um campo ideal para garantir unicidade, porque eu posso ter homônimos. Tá legal. Será que o campo é endereço? Será que o campo endereço é um campo válido para garantir
a unicidade, para garantir que cada linha seja única? Também não, né? Por quê? Porque mais de uma pessoa pode morar no mesmo endereço. Então, o campo, olha o vocabulário. Coluna, ele é um campo. Coluna, vamos botar aqui assim, coluna são campos. Coluna é igual a campo. E a linha é igual a registro. Então, linha é igual a registros. Então, eu posso dizer que um registro pode possuir vários campos. Beleza? A linha também pode ser chamada de tupla. Tuplas. E o campo também pode ser chamado de atributos. Atributos. Ok? Então, o nome é um campo ideal para garantir unicidade? Não. O endereço é? Não. Existe homônimo, existe pessoas que moram no mesmo endereço. Então, qual seria, Play, o campo ideal para ser uma chave para garantir linhas individuais? O campo, vamos dar até a cor aqui, ó, o campo CPF. Por que, Play? Porque não existem CPFs iguais. Eu tenho nomes iguais, eu tenho endereços iguais, mas o CPF seria uma chave primária perfeita. Deu para entender a parada? Sim ou não? O CPF seria um campo dentro de um registro, que é um conjunto de campos, para garantir que cada linha de uma tabela cliente seja única. Fluiu? Beleza? Total? Ok. Vou sair da tela, depois, se precisar, você volta ao vídeo, tá? Vai estar disponível, já está disponível no YouTube, né? Se você está vendo agora. Sobre a chave primária, beleza. Sobre a chave primária, entendi o que é isso. De uma tabela, entendi o que é isso, tá? Essa tabela também pode ser chamada de entidade, tá? Entidade, beleza? Entidade. Assinale a opção correta. Trata-se de uma tabela de referência cruzada a outra tabela no banco de dados. Vamos lá. Um banco de dados é um conjunto de dados ou é um conjunto de arquivos, tá? Conjunto de dados ou conjunto de arquivos relacionados. Relacionados. Então, grava aí essa definição. Conjunto de dados ou arquivos relacionados. Beleza? Então, uma referência cruzada, ela é uma ligação interna. Se a referência cruzada é uma ligação interna, ela não pode ligar a outra tabela. Ela pode ligar a informações dentro de um mesmo documento, mas não a uma outra tabela. Então, a A está errada. É a coluna que contém valores únicos que identificam cada registro, cada linha da tabela. Esse é o gabarito. Beleza? Chave primária é a coluna CPF, que contém valores únicos, não tem dois CPFs iguais, que identificam cada registro da tabela, cada linha de uma tabela. Trata-se de uma chave assemelhada a uma senha que possibilita o acesso ao banco de dados. Não, nada a ver, né? Uma chave assemelhada a uma senha. Não. É considerado um índice na tabela. O índice, como num livro, facilita a localização de uma informação, tá? Facilita a localização de uma informação, que pode conter valores duplicados. Opa, não, cara, porque a chave primária não vai conter, ou melhor, vai garantir que a tabela não tenham registros duplicados. Ok? Ok, total
Total, play. Maravilhoso, plenitude. Vamos então para a questão número 2. Vamos lá. Legal, né? Questão número 2, de verdadeiro e falso. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar nessa questão aqui, número 2. O professor da disciplina de banco de dados de um determinado curso iniciou a matéria demonstrando aos alunos a importância e a necessidade da utilização de um banco de dados no cotidiano de uma organização. Isso é maravilhoso, né? Como antigamente, né? Eu tinha minha agenda telefônica no papel. Eu comprava na papelaria, na Casa Matos, né? A agenda telefônica, ela estava no papel. É um banco de dados? Contém informações relacionadas, telefone, pessoas. E ela estava no papel. E eu fazia manualmente. Atualmente, os bancos de dados são automatizados, né? Automatizados, tá? De um banco de dados no cotidiano de uma organização. Na explicação, o docente evidenciou o protagonismo que uma boa gestão de dados, né, assumiu nos tempos atuais dentro de uma organização. Hoje em dia eu tenho administrador de banco de dados, eu tenho administrador de dados, um administra o banco, que é a coletânea de informações, e outro administra o que o banco armazena, que são os dados, tá? Então existem essas duas funções, administrador de dados e administrador de banco de dados, tá? Eficiente para o seu modelo de negócio. Sobre as características de banco de dados, marque verdadeiro ou falso. Um banco de dados pode ser considerado um conjunto de arquivos relacionados entre si. Sim, ou um conjunto de dados. Ou um conjunto de dados relacionados entre si. Tá? Ou um conjunto de tabelas relacionadas. Então tá lindo. Aqui é verdadeiro, né? Já botei certo. O dado é um componente básico de um arquivo que possui um significado no mundo real. Olha que interessante. Enquanto o conhecimento é o dado processado após a interpretação dos dados. Olha só, é importante destacar essa informação. Por quê, Play? Porque dado, ele não tem significado. O dado, ele não tem significado. O dado é algo abstrato, significado. O dado é algo abstrato quando está sozinho. Se eu pegar, iniciar a nossa aula aqui, ó, e colocar o número 50, e você olhou no slide aí, ó, número 50, o que isso significa? Pô, o que o Play quer? 50 é o quê? A aula custa R$50? Que a aula vai ter 50 exercícios? Que a aula vai ter uma duração de 50 minutos? Está abstrato. Não, só o número 50 não tem significado. Isso é um dado. Beleza? Mas se eu pegar e colocar aqui assim, ó, 50 alunos. Agora eu tenho uma informação. Então, a palavra informação nada mais é do que um conjunto de dados interpretados. Beleza? 50 alunos é uma informação. Olha, essa aula aí, ó, tem um limite de 50 alunos. Tá? Só 50 é um dado, não é significado. Agora, a informação é um conjunto de dados que são interpretados pelo usuário. Tá legal? Play. E o tal do conhecimento? O tal do conhecimento nada mais é do que o uso da informação. Tá? Conhecimento é o uso da informação. E aí eu tenho uma cadeia, eu posso botar que eu tenho uma pirâmide com informações básicas sobre
tecnologia da informação. Dado, informação, conhecimento, eu tenho inteligência e eu tenho sabedoria, mas eu vou parar por aqui, tá? Se você for lá no grupo do Telegram, tá? Chamado, como é que eu coloquei? TI concurso ou Play TI? Não lembro, daqui a pouco eu exibo na tela aí. O conteúdo é exclusivo para TI, acho que é Play TI. É Play TI, tá? O concurso é exclusivo para tecnologia da informação. Lá eu coloquei bastante materiais para as aulas de fiscais, controle, que pegam mais pesado sobre tecnologia da informação. Mas para o seu concurso aí, ó, Instituto Consulplan, ele fala que o dado, tá? Ele é um componente básico, até aí tudo bem, de um arquivo que possui significado no mundo real. O dado não tem significado, a informação possui. Enquanto conhecimento é o dado processado após a interpretação dos dados. Não, aqui não é conhecimento, né? Aqui, conforme eu acabei de falar, isso aqui é uma informação. Então, está errado. Então, aqui, ó, item número 2, errado. Primeiro verdadeiro, segundo falso, eu já marcaria aqui a letra B de bola, tá? Mas vamos continuar. Um banco de dados possibilita diversas vantagens, como o controle de redundância. A chave primária garante que cada linha da tabela, cada registro seja único. Isso está garantindo um controle de redundância, né? Facilidade de acesso aos dados, sim, né? É muito mais fácil achar os dados em um banco de dados do que espalhados, né? Vocês concordam comigo? Né? Lembra da caderneta? Hoje em dia, para eu poder achar o telefone de uma pessoa, é muito mais fácil eu acessar a minha agenda de contatos, e aí eu tenho como indexar, botar em ordem, eu tenho acesso aos últimos contatos que eu utilizei. Então, facilitou bastante o acesso às pessoas que eu quero entrar em contato telefônico. Então, o banco de dados facilita realmente o acesso, né? E independência dos dados. Tá show, tá maravilhoso, tá plenitude. Papai, Oi. eu não quero comer mais. Tá, come mais 5. Tá? E aí eu vou lá olhar. Um banco de dados pode ser constituído apenas pela forma automática? Não, cara. O que eu acabei de falar da agenda telefônica? Posso construir da forma automática? Posso. Mas apenas? Não. Errado, né? Eu posso construir também da forma manual. Beleza? Beleza. Total, total. Gabarito, letra B de bola. Então, que vamos. Para cada questão, estou procurando dar uma aprofundada aí sobre a teoria, né? Para que a gente fique no clima dos bailes. Sobre o banco de dados, BD, e aí você já está se ligando nas siglas, né? BD, PK, chave primária, BD, banco de dados, né? SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Vai gravando aí essas siglas. Assinale a afirmativa correta. O banco de dados é uma planilha com informações organizadas? Não, cara, isso aí é uma tabela. É uma tabela. Então não é a letra A. A tabela é uma planilha. São usados exclusivamente em sistemas de gerenciamento de informações? Exclusivamente não. Eu posso usar banco de dados, por exemplo, conforme eu falei, né? Para o meu telefone, né? Eu posso usar um banco de dados em uma planilha que não é um sistema de gerenciamento de informações. Isso aqui, ó, é o SGBD. Então, eu posso ter banco de dados no meu telefone. Então, não é somente em sistema de gerenciamento de informações. O banco de dados não é utilizado somente por SGBD. O banco de dados ele é utilizado também pela rede social, que você vai ter lá as informações do seu perfil, né? Isso não é um sistema de gerenciamento de informação,
É uma rede social. Pegou a visão? Né? Hoje em dia existe um assunto na disciplina tanto de informática como de TI, denominada Big Data, Big Data, que representa o grande volume de informações que cresce em uma velocidade impressionante, beleza? Que eu tenho que ter veracidade nessas informações. Então, ó, volume, velocidade, veracidade, né? Isso aí eu falei três vezes sobre essa Big Data aí, né? Que é um grande volume de dados disponível na internet. Eu tenho dado no áudio do WhatsApp, eu tenho dado na minha foto no meu Instagram, né? Eu tenho dado no meu vídeo, no meu Reels, né? Então, tudo isso aí são dados. E o Big Data é como se fosse um grande banco de dados que não é um sistema de gerenciamento de informações. Ele simplesmente é um grande volume de informações. Enquanto eu estou falando com vocês, quantas clicadas no Facebook não ocorreram? Quantas curtidas no Instagram, né? Quantos seguidores não ocorreram no Twitter X, né? Twitter X, que hoje em dia o nome dele é X. Isso tudo está gerando um grande volume de informação numa velocidade impressionante. Beleza? Beleza, né? Total, total. Existem basicamente 5 vezes. Vai lá no Telegram do Play. Big Data são 5 vezes. Falei de 3 para que você tome contato vagarosamente, né, com as informações. Uma criança bebe leite, não é isso? Vai para o mucilon. Não vou meter uma feijoada logo de cara. Letra C. Trata-se do conjunto de dados, até que tá legal, né? Conjunto de dados integrados, sim, estão integrados, que tem por objetivo atender uma comunidade de usuários, sim, cara. Porque o grande boom do banco de dados é permitir o compartilhamento das informações. O compartilhamento das informações, tá? Beleza? Então, o gabarito aqui, ó, é a letra C. Ok, Play. Letra D, refere-se a um conjunto de dados integrados, tá legal, isso aqui tá legal, né? Que se relacionam, tá lindo aqui também, né? Entre si, permite a consulta e atualização. Sim, eu posso consultar as informações, eu posso atualizar, né? Na minha agenda, eu posso atualizar o endereço de uma pessoa, o telefone de uma pessoa. Tal atualização só poderá ser feita caso não esteja sendo utilizado o banco. Aí não, né? Aí não. Imagine um banco que tem um banco de dados dos clientes, né, dos correntistas. Ele sofre atualizações em tempo real, né? Um banco de dados quente. Porque tudo é feito de forma online, porque existe uma política que garante a disponibilidade dessa informação para os usuários. Então a letra D está errado aqui, ó, né? Nesse só aqui, ó, porque ele dançou, né? Dançou, só poderá ser. Pode ser feito com um banco em offline? Pode, mas só? Não. Aí vacilou, deu mole, e o gabarito dessa questão é letra B de bola. Vamos para a questão 4. Vamos lá. Papá. Um banco de dados é uma estrutura computacional compartilhada e integrada que armazena um conjunto de dados do usuário final, que é aquele que usa, né? O banco de dados, ele é conceitualizado, né? Eu tenho o conceito do banco de dados, beleza? Aí eu vou desenhar com pouco detalhamento o banco de dados, numa reunião com os diretores da empresa, com os gerentes, né? O que vocês precisam? Eles não são especialistas em TI, né? Em gerenciamento de informações. Eles vão falar que assim, ó, cara, eu quero um banco de dados de que tenha clientes. Eu quero um banco de dados que tenha os fornecedores, eu quero um banco de dados que tenham os produtos. Isso aí é uma parte conceitual, né? Conceitual.
Aí depois eu vou começar a desenhar esse banco de dados, né? Eu vou começar a desenhar esse banco de dados para querer saber quais são os campos, né? A tabela produto precisa ter o quê? Ah, precisa ter um código para que cada produto seja único, né? Pô, tem vários detergentes, cara. Então eu tenho que ter um código para o detergente IP, um código para o detergente ODD, um código para o detergente tal. Então eu tenho que raciocinar de forma lógica, né? Então, ó, na minha tabela produto tem que ter um código, tem que ter um nome. Aí alguém falou que assim, ó, eu vou botar quantidade? Não, mas eu coloco o valor. Na hora que a pessoa tiver, pensa no supermercado, né? Na hora que a menina do caixa coloca o produto no leitor, ela coloca a quantidade. E o código de barra com o valor vai exibir na tela o valor a ser pago. Então, lá no produto, eu tenho que ter o valor e não a quantidade. Então, observa que eu estou usando uma parte lógica. Primeiro, eu conversei com a parte gerencial, eu analisei a parte conceitual. Depois, eu peguei uma parte intermediária, eu vou chamar de uma parte lógica. E aí, eu vou chegar e vou pensar na parte física, aonde esse banco de dados vai estar armazenado, né? Qual é o tamanho para o nome do produto, né? O código do produto ele vai ser obrigatório nesse banco de dados. O valor ele vai estar com casas decimais. Quantas casas decimais? Porque o banco de dados de um posto de gasolina ele tem 3 casas decimais. O banco de dados de supermercado ele tem 2 casas decimais. A empresa é de importação, então a unidade monetária vai ser o dólar. Então observa que agora eu estou tendo um nível maior de detalhamento. Um nível maior de detalhamento. E quando eu estava conversando com a direção, eu tinha um nível menor de detalhamento. Um nível menor de detalhamento. E a parte lógica é a parte intermediária. Então, o que eu quero que você pense, né? A parte conceitual, o que eu estou falando para você, o Instituto Consulplan colocou várias questões sobre isso. A parte conceitual é uma parte mais abstrata. Mais abstrata. E a parte física é uma parte que possui menor abstração. Menor abstração. Quanto maior a abstração, menor o detalhamento. Quanto menor a abstração, maior o detalhamento. Beleza sobre isso? Vamos corrigir então a questão número 4. Dei um parâmetro geral aí sobre a estrutura do banco de dados, como ele é estruturado, tá? Beleza. Um banco de dados é uma estrutura computacional compartilhada e integrada que armazena um conjunto de dados do usuário final. O usuário final é quem vai usar o banco de dados, não é quem planejou o banco de dados, é quem vai utilizar. Ou seja, fatos brutos de interesse para esse usuário. Em relação ao banco de dados, assinale a afirmativa correta. Uma tabela pode conter mais de uma chave estrangeira? Legal, eu vou ter que explicar o que é essa chave estrangeira. Um banco de dados é uma estrutura que contém somente uma tabela? Já sei que não é a B, né? Já sei que não é a B. Uma tabela contém somente um campo? Também não é a C, né? Somente um campo não é a C. Um campo pode conter mais de um tipo de dados, como, por exemplo, pode ser declarado como data ou número inteiro? Olha aí, cara. Vamos lá, vamos raciocinar. O nome de um cliente é um campo.
eu posso declará-lo como ele vai receber caracteres, cadeia de caractere. Eu não posso dizer que, por exemplo, a minha data de nascimento, ela pode ser do tipo data ou colocar o número 3. Não, a data de nascimento, ela tem um tipo. E esse tipo tem a sua especificidade, né? Dia, mês e ano, né? Ano com 2 dígitos, anos com 4 dígitos. Todo esse pensamento vai ser estruturado na parte física, que eu vou detalhar mais, né? Lá na parte conceitual, o diretor falou: eu quero uma listagem com a data de aniversário dos clientes. Beleza. Se quer a data de aniversário, o que eu tenho que botar no campo do cliente? A data de nascimento, para eu saber quando ele faz aniversário. E o detalhamento, se primeiro vem dia, mês e ano, ou se primeiro vem mês, depois dia e ano, se o ano tem 4 dígitos, né? 2024, ou se o ano só vai ter 24, isso vai estar na estrutura física, que tem maior detalhamento. Beleza? Então tá errada a letra D, porque eu só posso definir um tipo de dado para cada campo. Ou ele é uma data, ou ele é um texto, né? Ou ele é um número, e se for um número inteiro, pode ser um número decimal, né? Flutuante, né? Que tem a casa decimal, ok? Ok, beleza? Beleza. Pera aí um segundinho só que a minha filha tá fazendo besteira pra caraca. Para com isso, filha, você vai se machucar. Ô, papai. Eu tô trabalhando, daqui a pouquinho eu vou lá. Papai, eu terminei de comer 5 colheres, igual do... Eu já vou lá olhar, por favor, tá? Para saber se você vai comer mais ou não. Por favor. Ok. Mas eu não vou comer mais. Aí eu vou decidir depois. Tá, então vamos lá, beleza, entendi. O que eu preciso falar? Eu preciso falar sobre chave estrangeira. Eu quero que você pense, né? Quero sinônimo de gostaria, sobre uma tabela. E essa tabela vai se denominar pedidos. Tabela denominada pedido. O que a tabela pedido tem que ter? Vai ter que ter um código do pedido para que essa tabela tenha uma linha única referente a cada pedido, como existe uma linha única referente a cada nota fiscal, concorda? Código do pedido, esse código do pedido vai ser a chave primária, tá? Aí esse pedido, ele é um pedido para um cliente. Então eu vou botar aqui, ó, COD-CLI. Eu vou ter que ter um cliente para esse pedido, beleza? E aí esse cliente vai comprar um produto, então vou ter também aqui, ó, COD-PRO. Beleza? E esse pedido também vai ter uma data. Ok. Vamos imaginar que eu criei essa tabela com esses campos. Pegaram a visão? Eu criei essa tabela com esses campos. Beleza. Para isso, eu vou ter que ter uma tabela denominada cliente. E essa tabela cliente vai ter que ter um COD-CLI, que vai ser o código que garante que cada cliente é único, vai ter o nome do cliente, mas pode ter 2 clientes com o mesmo nome, então não pode ser a chave primária da tabela cliente, né? Eu vou botar endereço do cliente, né? Eu vou botar data de nascimento do cliente. Legal. Eu também vou ter que ter um código de produto, né? Então eu vou chamar a tabela produto. Tabela produto. Então a tabela produto, ela também tem que ter linhas únicas. Então vai ter um COD PROD, né? Porque o nome do produto pode ser igual, né? Detergente, beleza? Eu vou ter também aqui, ó, um COD fornecedor no produto,
Beleza, né? E etc e tal. Nós vai ter uma data de validade do produto. Data de validade. Ok. Quem é a chave primária do produto? A chave primária vai ser código produto. Ok. Eu tenho 3 tabelas. Cada tabela tem uma chave primária. Ok. Vamos focar agora na tabela pedido. Na tabela pedido, eu tenho uma chave primária, que é o código do pedido. E eu tenho o código CLI. Quem é o código CLI? Play, ó. Observa, quando eu digitar o código do cliente, o banco de dados vai lá na tabela cliente para exibir o nome dele. Então, o código CLI é uma chave? É uma chave. É uma chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? A chave estrangeira é a chave primária de uma outra tabela. Código produto. Quando eu digitar o código do produto, o banco de dados vai lá na tabela produto para exibir o nome do produto para mim. Beleza? Então, o código produto na tabela pedido é uma chave estrangeira. Então, anota aí, ó. A chave estrangeira, nada mais é do que a chave primária de uma outra tabela. Chave primária de outra tabela. Beleza? Beleza. Total. Entendi essa parte aí, ó. Show de bola. Reveja o vídeo. Tá legal? Deixa eu ver quantos minutos já estamos aqui, ó, para que os vídeos não fiquem muito grandes. Opa! Eu vou dar uma encerrada, tá? Voltando lá na questão, para que não fique pontas soltas, né? Então, aqui, ó, uma tabela pode conter mais de uma chave estrangeira, gabarito, certo, né? Uma tabela pode conter mais de uma chave estrangeira, como a tabela pedido tem a chave estrangeira cliente e a chave código do cliente e código do produto. Beleza? Total, maravilhoso. Estou teorizando bastante e estou corrigindo as questões, tá? Próximo bloco, vamos dar continuidade nessas questões. Um abraço do Play e até o nosso próximo bloco, hein?